nunca deveria ter aceitado trabalhar no turno da noite no hospital psiquiátrico. Mas o dinheiro era bom e eu precisava. Meu nome é Gabriel, tenho 35 anos, sou enfermeiro em São Paulo e esta é a história de como descobri que alguns pacientes não estão loucos. Eles simplesmente viram demais. E de como eu me tornei um deles. O Hospital Santa Teresa era antigo, construído nos anos 50, com corredores intermináveis que cheiravam a desinfetante e desespero. Fui contratado para o turno das 10 da noite às 6 da manhã na ala C, a ala dos casos graves. Pacientes violentos, surtos psicóticos severos, aqueles que a sociedade preferia esquecer que existiam. No meu primeiro dia, o supervisor, Dr. Henrique, um homem cansado de olhos fundos, me deu uma única instrução. Quarto 237. Nunca, em hipótese alguma, abra aquela porta depois da meia-noite. Não importa o que ouça, não importa quem pede. Você entendeu? Achei estranho, mas concordei. Afinal, todo hospital tem suas regras peculiares. Os primeiros dias foram relativamente normais. Rondas a cada hora, medicação administrada, alguns gritos ocasionais que já esperava. Mas o quarto 237 me intrigava. Ficava no final do corredor, isolado dos outros. A porta era diferente, mais grossa, com 3 trancas ao invés de uma. E havia uma janelinha de observação, mas estava sempre coberta por dentro algo que parecia pano preto. Na minha quinta noite, decidi perguntar sobre o paciente do 237. A enfermeira mais velha, Dona Célia, que trabalhava ali há 20 anos, ficou pálida quando mencionei. Aquilo não é um paciente, filho. É uma contenção. Quando pedi para ela elaborar, ela simplesmente balançou a cabeça e saiu. Mas antes de ir embora, sussurrou. Tem uma razão para o quarto estar no final do corredor. Quanto mais longe dos outros, melhor. E reze para nunca ter que entrar lá. Foi numa sexta-feira, durante minha segunda semana, que as coisas começaram a ficar estranhas. Eram 2h15 da manhã. Eu estava no posto de enfermagem, preenchendo relatórios, quando ouvi uma voz, vindo do quarto 237. Não era um grito ou um gemido. Era uma voz clara, calma, quase educada. Enfermeiro, por favor, preciso de água. Estou com muita sede. Lembrei da instrução do Dr. Henrique. Não abrir depois da meia-noite. Ignorei. A voz continuou. Sei que pode me ouvir. Por favor. São apenas alguns goles de água. Não sou perigoso. Olhe nos registros. Não tive um surto em 3 meses. Fui até o computador e, contra meu bom senso, abri o arquivo do paciente do quarto 237. Nome: Joaquim Alves. Idade: 68 anos. Internado há 23 anos. Diagnóstico: esquizofrenia paranoide severa, alucinações visuais e auditivas persistentes, delírios de perseguição. Histórico de violência: nenhum nos últimos 3 meses. Anteriormente, múltiplos episódios graves. Observações especiais: paciente não deve ser exposto a espelhos. Não permitir contato visual direto por mais de 5 segundos. Nunca deixá-lo sozinho com outro paciente. Medicação deve ser administrada através da abertura na porta. Espelhos? Contato visual? Que tipo de protocolo era esse? A voz continuou. Vejo você lendo sobre mim. Acham que sou louco, mas não sou. Nunca fui. Só vi algo que não deveria. E agora, estou preso aqui porque não consigo parar de ver. Contra todo o meu treinamento, contra toda a lógica, me levantei e caminhei até o quarto 237. Parei em frente à porta. Senhor Joaquim, estou aqui, mas não posso abrir a porta. São as regras. Silêncio. Então, você é novo. Não sabe ainda, sabe? Não sabe o que este lugar realmente é. Minha mão estava na maçaneta.
O que quer dizer? A voz ficou mais baixa, quase um sussurro. Este hospital não é para tratar os loucos, enfermeiro. É para esconder aqueles que viram. Você ainda não viu, mas vai. Todos que trabalham aqui eventualmente veem. E quando vir, vai entender por que estou trancado aqui. Por que preciso estar trancado aqui. Meu coração acelerou. Vemo o quê? Uma risada baixa, sem humor. Os reflexos, as coisas que se movem quando você não está olhando diretamente. As sombras que não correspondem aos objetos. Você já notou que não há espelhos nesta ala? Já se perguntou por quê? Olhei ao redor. Ele estava certo. Nem no banheiro dos funcionários havia espelhos. Apenas superfícies metálicas fosqueadas que não refletiam claramente. Volte ao seu posto, a voz disse, agora cansada. E quando começar a ver, quando perceber que algo está errado com seu próprio reflexo, volte aqui. Vou estar esperando. Porque você vai precisar de respostas. E eu sou o único que ainda consegue falar sobre isso sem surtar completamente. Voltei ao posto, mas não consegui me concentrar no resto do turno. Cada superfície brilhante me deixava nervoso. Cada sombra parecia se mover no canto da visão. Quando meu turno terminou às 6, estava exausto e paranoico. Dr. Henrique me pegou saindo. Você falou com o 237? Seu tom era acusatório. Ele me chamou. Só respondi. Não abri a porta. O doutor me agarrou pelo braço. Nunca. Você nunca responde. Quanto mais você interage, mais ele se prende a você. E quando ele se prende, não terminou a frase. Apenas me soltou e saiu. Tentei esquecer. Passei o fim de semana tentando relaxar, ter amigos, ser normal. Mas na segunda-feira, quando voltei ao trabalho, algo tinha mudado. Estava me trocando no vestiário, quando olhei para a superfície metálica fosca que servia de espelho. Meu reflexo estava lá, como sempre. Mas quando me virei para pegar a camisa, vi pelo canto do olho, meu reflexo não virou junto. Por uma fração de segundo, ficou olhando em outra direção. Gelei. Virei rapidamente de volta. O reflexo estava normal, copiando meus movimentos perfeitamente. Imaginação, murmurei. Só cansaço. Mas não era. Durante toda a noite, notei sombras que se estendiam na direção errada. Meu reflexo nas janelas piscando meio segundo depois de eu piscar. A sensação constante de ser observado por algo que estava exatamente onde eu estava. À 1 da manhã não aguentei mais. Fui até o quarto 237. Bati na porta. Senhor Joaquim, estou vendo coisas. Meu reflexo está errado. A voz respondeu imediatamente, como se estivesse esperando do outro lado da porta. Já começou então, mais rápido do que a maioria. Deve ter uma sensibilidade natural. Ouvi movimento, como se ele estivesse se aproximando da porta. Vou te contar uma história, enfermeiro. Há 23 anos, eu era médico. Trabalhava aqui, neste mesmo hospital. Um dia encontraram um paciente morto no quarto dele. Suicídio, disseram. Mas eu vi algo estranho. O corpo estava em uma posição, mas o reflexo dele na janela mostrava outra posição completamente diferente. Como se o reflexo fosse de uma pessoa diferente. Minha pele se arrepiou. Comecei a investigar. Descobri que não era o primeiro. Ao longo de décadas, pacientes ocasionalmente morriam de formas estranhas. E sempre havia algo errado com os reflexos. Então percebi. Eu também estava sendo afetado. Meu reflexo começou a agir independentemente. Pequenas coisas no início. Uma expressão diferente. Um movimento atrasado. Mas foi piorando. Um dia, olhei no espelho do meu consultório e meu reflexo sorriu para mim. Eu não estava sorrindo. E então ele falou. Não em voz alta, mas eu ouvi na minha cabeça. Obrigado por me libertar. Não entendi até que percebi. Cada vez que olhamos um reflexo, estamos criando uma cópia temporária de nós mesmos. E algo neste hospital, alguma presença, estava dando consciência a essas cópias.
estava tornando os reflexos reais. Minha respiração estava superficial. Isso é loucura. Uma risada amarga. É o que todos dizem. Mas continua. Os reflexos querem substituir os originais. Querem sair dos espelhos, das superfícies e tomar nosso lugar no mundo real. E quanto mais você interage com eles, mais fortes ficam. Tive um surto quando meu reflexo tentou sair do espelho. Literalmente tentou empurrar através do vidro. Quebrei todos os espelhos do meu consultório. Me machuquei no processo. Me internaram aqui como paciente. E aqui estou desde então, em um quarto sem superfícies reflexivas. Porque se ouvir meu reflexo agora, ele parou, respirou fundo. Ele é mais eu do que eu mesmo. 23 anos de existência separada o fortaleceram. Se nos encontrarmos frente a frente, ele vai me substituir. E eu vou deixar de existir. Apoiei-me na porta, tonto. Como paro isso? Como faço meu reflexo voltar a ser só um reflexo? Silêncio. Então, não sei se pode, mas posso te dizer o que observei. Os reflexos se alimentam de atenção. Quanto mais você olha, mais interage, mais eles crescem. Precisa evitar superfícies reflexivas, completamente. Por semanas, talvez meses. Eventualmente, sem atenção, eles enfraquecem. Voltam a ser apenas reflexos. Mas ele hesitou. Se já passou do ponto de retorno, se seu reflexo já está consciente demais, não há volta. Ele vai começar a aparecer sem você olhar. Vai começar a fazer coisas que você não fez. E um dia vocês vão se encontrar. Passei as próximas semanas no inferno. Evitava qualquer superfície reflexiva. Cobri o espelho do meu apartamento. Não olhava para janelas à noite. Usava o celular com a tela no brilho mínimo. Mas era impossível evitar completamente. E quando eu acidentalmente via um reflexo, percebia. Ele estava diferente. Mais nítido. Mais sólido. E estava sempre me observando, mesmo quando eu desviava o olhar. Uma noite, um mês depois, estava fazendo ronda quando passei por uma janela grande no corredor. Não olhei diretamente, mas vi pelo canto do olho. Meu reflexo estava lá. Mas eu não estava em frente à janela. Estava 3 metros à frente. Meu reflexo estava me seguindo independentemente. Parei. O reflexo parou. Virei lentamente para encará-lo. E ele sorriu. Eu não estava sorrindo. Corri. Corri até o quarto 237 e bati na porta freneticamente. Senhor Joaquim, ele está me seguindo. Meu reflexo está se movendo sozinho. A voz do outro lado estava calma, resignada. Então já é tarde demais. Ele está forte o suficiente. Logo vai tentar a substituição. O que faço? Gritei. Como luto contra meu próprio reflexo? Não luta. Não pode lutar contra você mesmo, mas pode fazer uma escolha. Deixá-lo assumir sua vida e você cessar de existir, ou... Ele parou. Ou o quê? Ou você faz o que eu não tive coragem de fazer. Você o enfrenta, diretamente, em um espelho grande o suficiente para ambos caberem. E um de vocês vai absorver o outro. Ou você se torna completo novamente, ou ele toma seu lugar e você se torna o reflexo preso para sempre. Naquela noite, depois do turno, fui para casa. Destranquei o espelho do banheiro que havia coberto. Era grande, cobrindo toda a parede. Fiquei em frente a ele. Meu reflexo estava lá, esperando. E pela primeira vez falou em voz alta, com minha voz. Finalmente. Estava cansado de esperar. Sua vida vai ser minha agora. Não, respondi, minha voz tremendo mais firme. Você é parte de mim. Não pode existir sem mim. E eu aceito isso. Aceito que você existe. Mas você vai voltar a ser o que sempre foi. Uma extensão, não uma entidade separada. Coloquei a mão no espelho. Do outro lado, ele fez o mesmo. Nossas palmas se tocaram, apenas o vidro entre nós. E então senti uma puxada,
como se algo dentro de mim estivesse sendo arrancado, ou algo sendo puxado de volta. A imagem no espelho começou a distorcer, a se fundir. Não sei quanto tempo fiquei ali, mão contra o vidro frio, sentindo duas existências tentando se tornar uma novamente. Foi agonia, foi êxtase, foi morrer e renascer ao mesmo tempo. Quando finalmente abri os olhos, estava no chão do banheiro. Levantei lentamente, olhei para o espelho. Meu reflexo copiava cada movimento perfeitamente. Pisquei. Ele piscou no mesmo momento. Sorri. Ele sorriu. Estava normal. Completamente normal. Voltei ao hospital na noite seguinte. Fui direto ao quarto 237. Senhor Joaquim, funcionou. Me reintegrei com meu reflexo. Silêncio. Então a voz, mas agora diferente, mais fraca. Ou ele se reintegrou com você. Como sabe qual dos dois venceu? Gelei. Olhei para minhas mãos. Pareciam reais, sólidas. Mas, como eu realmente saberia? Aqui está a verdade que percebi tarde demais. A voz continuou. Quando você se integra com seu reflexo, não há vencedor. Vocês se tornam algo híbrido. Nem totalmente original, nem totalmente a cópia. E você vai passar o resto da vida se perguntando: as escolhas que faço são minhas? Ou são dos milhares de reflexos que já fui? Em cada superfície que já me olhei? Saí do hospital naquela noite e nunca mais voltei. Pedi demissão por e-mail. Mudei de cidade. Mas a pergunta permanece. Às vezes olho no espelho e vejo algo nos meus olhos que não reconheço. Uma familiaridade estranha, como se eu estivesse olhando para alguém que me conhece melhor do que eu mesmo. E me pergunto, sou Gabriel, o enfermeiro que teve um surto e se reintegrou? Ou sou o reflexo que finalmente conseguiu ser real, vivendo a vida que sempre quis, enquanto o verdadeiro Gabriel está preso em algum lugar, gritando através de superfícies reflexivas que ninguém ouve? Não sei a resposta. E talvez seja melhor assim. Porque se eu soubesse, realmente soubesse que sou o reflexo, conseguiria continuar vivendo? Ou simplesmente desapareceria, me dissolvendo de volta na não existência? Então vivo na incerteza. Evito espelhos quando posso. E quando não posso, olho rapidamente. Apenas o suficiente para me lembrar que existo, de uma forma ou de outra. E isso, percebi, é o verdadeiro horror. Não é o que você se torna. É nunca ter certeza do que você realmente é.